boa tarde a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que é com muito prazer que nós, aqui das Soluções Domínio da Thomson Reuters, recebemos vocês que estão conectados e ligados no nosso webinar de hoje. Desde já agradeço a participação de todos, novamente, e de todas, que tiraram tempo para mais esse nosso encontro, que vamos falar sobre cálculo do valor, reflexo no SPED-ECF. E para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco o Roger Pesce e o Denner Rodrigues, que são colaboradores também das Soluções Domínio da Thomson Reuters, junto comigo. Então, eles vão trazer aqui, falar um pouco sobre da facilidade da entrega do SPED e ECF para as empresas de lucro real, né, dentro das soluções domínio, e tudo sobre a integração do módulo LALUR e a geração do informativo. Roger e Denner, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo que estão disponibilizando para estar aqui conosco e trazendo essas informações aí muito importantes para os nossos clientes e também não clientes que estão aqui conosco. Obrigado, sejam bem-vindos. A gente agradece o convite. Isso aí, agradeço também o convite e vou tentar aí ajudar o pessoal hoje, né? E então, para quem não me conhece, né, então eu trabalho ali no centro de treinamento aqui da Domínio Sistemas, né, das soluções domínio da Thomson Reuters. Então, algumas pessoas já me conhecem ali da parte de treinamentos que o CTD ministra, né? Então, hoje a gente vai fazer uma sessão mais de apresentação, né, ali para os nossos clientes, né, de algumas funcionalidades que a gente tem no LaLUR. Então, não sei, Roger, se você vai querer iniciar. Isso, eu vou iniciar aqui, também vou me apresentar. Eu sou o Roger aqui do time de experiência do cliente. Então, eu junto com o Denner e a Silvana, a gente teve a ideia de fazer esse webinar sobre um assunto aí que é recorrente, principalmente agora nesse momento de entrega do SPED-ECF. Então, a gente vai tentar passar alguns pontos ali para o pessoal ficar atento e também quando for fazer a entrega no informativo, já está dominando o assunto bem. Vocês já estão vendo minha tela, né? Só para confirmar? Sim. Ô, Silvana, teve gente aqui que perguntou já se a gravação vai ser disponibilizada. Sim, vai ficar disponível assim que o GoToWebinar disponibilizar a gravação. Eu vou baixar e vou colocar lá na nossa página de webinars dentro do site da Domínio, certo? Dentro do site da Domínio nós temos eventos, webinars. Podem entrar lá e assistir amanhã, que com certeza vai ser liberado para mim hoje à noite. E amanhã eu já disponibilizo lá. E também depois a gente coloca lá no canal do YouTube da Domínio, certo? Então tá. Então o pessoal que não conseguir assistir hoje já pode ver aí durante a semana ou na próxima semana também. É isso. Eu vou começar a minha apresentação aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer um breve resumo aí sobre o que é o módulo LaLUR, para quem não conhece, que está conhecendo, e também lá o impacto do LaLUR no SPED-ECF. Deixa eu minimizar aqui, ó. Então, o módulo LaLUR ali dentro do nosso sistema contábil, ele tem as seguintes funcionalidades, tá? Ele faz a controle de opção do cálculo para as empresas do lucro real e do IRPJ de contribuição. Então, é possível fazer o cálculo através do cálculo trimestral, um anual por balanço de inspeção e também um anual por estimativa. Além disso, ele também faz o controle dos impostos parcelados, então qualquer parcelamento ali respectivo ao imposto de renda e contribuição, vocês conseguem fazer por dentro do módulo LaLUR. Também a gente faz o gerenciamento de saldo da parte B, então os lançamentos ali de adição, exclusão e todo o controle de prejuízo das empresas do lucro real. E também, claro, a apuração de IRPJ e contribuição, pegando a base de cálculo, somando as adições, diminuindo as exclusões, também calculando ali os valores de incentivos fiscais. Então, todo o cálculo de empresas do lucro real para o imposto de renda e contribuição é feito através desse módulo específico que a gente tem, que é o módulo LaLUR. E, claro, além de tudo isso, a gente tem uma integração total ali com os módulos fiscal, folha e contábil. Então, por exemplo, ali você tem que fazer um cálculo de um lucro estimado de determinado período. A gente consegue puxar esses valores lá da escrita fiscal para pegar do faturamento da empresa, consegue já puxar por exemplo, o DRE com
com o lucro do período já também para o módulo valor. Então, toda a integração que os nossos clientes já conhecem, a gente já tem através desse módulo. Depois o Denner vai mostrar melhor para vocês a demonstração completa. E o Lalur no SPED SF aqui, só resumindo, só para o pessoal também, para a gente deixar bem claro. Ele é gerado em 3 blocos lá no SPED SF, então no bloco L, ele apresenta as informações do balanço patrimonial, o método de avaliação do estoque e a composição de custos, e também a demonstração do resultado, a DRE. No bloco M, ele traz a apuração do lucro real de fato, o LALUR e o LAX para o RPJ em contribuição, respectivamente. Então, ele apresenta todos os livros eletrônicos de estruturação de RPJ e contribuição, as adições, exclusões, enfim, todos os lançamentos ali que o contador faz no módulo, a gente, depois aí com a nossa integração, a gente exporta lá para o SPED-SF através do bloco M. E também no bloco N ali, de fato, o cálculo de RPJ da contribuição, calculando ali sobre o valor do lucro real, também trazendo as estimativas anual e os valores trimestrais, conforme a apuração que o cliente for fazendo durante os meses ou através dos trimestres. Então, assim, isso aqui era realmente um pequeno resumo, né? Agora o Denner vai entrar mais ali uma demonstração do sistema para que realmente o pessoal gosta de ver e entender. Então, o Denner vai compartilhar a tela dele para a gente começar a nossa demonstração. E assim, conforme o Denner for apresentando aqui, se chegar alguma pergunta pertinente, eu vou comentando aqui com eu e o Denner para a gente fazer uma interação legal com vocês. Certo, Roger. Eu acho que tu tem que liberar aqui, talvez para mim compartilhar, eu não sei. Porque Tá aqui eu não estou conseguindo, ele tá... Isso, agora eu acho que eu vou conseguir. Liberou? Liberou. Isso, agora eu vou conseguir. Estamos vendo sua tela. Né? Deixa eu ver, já tá vendo a minha tela? Uhum. Certo, tá vendo a tela do sistema, né? Isso, já tá vindo o módulo valor. Isso aí, beleza, então. Então o Roger, ele acabou demonstrando ali, fazendo uma introdução, né, a respeito dessa solução que a gente tem aqui na Domínio Sistemas, que é o nosso módulo Lalur, né? Então, o pessoal que está aí nos escritórios de contabilidade, né, ali é sempre, a gente sempre tem, né, a gente sempre considera ali as empresas do lucro real como sendo as empresas mais complexas, né, para a gente tanto trabalhar com imposto de renda como contribuição social também, né? Então, tendo isso, né, a gente acaba utilizando aqui uma ferramenta que ajuda a gente a fazer ali a apuração do imposto de renda e da contribuição, que a gente chama aqui de módulo LALUR, né? Então, aqui dentro do nosso sistema, por exemplo, eu estou aqui dentro da nossa contabilidade, né, que é o nosso módulo contabilidade, onde a gente faz ali, inicialmente, algumas parametrizações para a gente definir que aquela determinada empresa, ela tem, por exemplo, que emitir tanto o SPED contábil como também o SPED SF. Então, por exemplo, aqui em controle, parâmetros aqui do módulo contabilidade, né? A gente tem aqui 2 marcações que a gente tem que fazer aqui na guia geral informativos, onde a gente marca aqui que essa empresa tem o SPED contábil e também tem o SPED SF, né? Então a gente acaba fazendo essa marcação e nas guias posteriores aqui a gente acaba definindo algumas situações ali referente ao SPED contábil e também na guia dados SPED definindo o plano referencial que essa empresa vai utilizar, né? Então, como a maioria ali também já conhece, a gente tem a questão de, no SPED SF, ter que ter sempre as contas contábeis vinculadas a um plano referencial, conforme o próprio layout lá, manual do próprio SPED SF, né? Então, aqui no módulo contabilidade, a gente vai ter a presença, né, em movimentos, lançamentos, dos nossos lançamentos contábeis, né? Então aqui vai estar toda a escrituração contábil da empresa e inclusive a gente pode citar aqui também a questão da integração entre os módulos, né? Então, por exemplo, acabei acessando aqui o primeiro lançamento dessa minha empresa, né? Que é uma empresa, um exemplo aqui do cálculo trimestral do Lalur, né? Então, o primeiro lançamento, um lançamento de integração do capital social, então um lançamento de origem normal, porém se a gente for ver o segundo lançamento, a gente já vê que ele é um lançamento que tem como origem uma entrada lá da escrita fiscal, então ele é um lançamento, basicamente um lançamento de compra de mercadoria, nesse caso aqui ele é realmente uma compra de mercadoria, então acabei trazendo informações também da escrita fiscal, né? Inclusive mais lançamentos de entrada da escrita, então como a gente pode acompanhar, né? Então aqui pela origem a gente consegue identificar da onde que vem o lançamento. E a gente consegue também ir lá, né, na própria escrita fiscal, então eu venho
na seleção de módulos, vou entrar no módulo escrita fiscal, né, onde a gente vai, por exemplo, acessar aqui o movimentos entradas, e a gente vai ver que a gente tem aqui lançamento de notas de compra, por exemplo, então tenho 2 compras de mercadoria, onde na guia contabilidade a gente consegue confirmar os lançamentos que foram feitos oriundos dessa nota de compra, né. Então, para demonstrar ali toda essa questão da integração entre os módulos que a gente tem, né. Então, no dia a dia a gente vai ter ali questão de compras, vendas de mercadorias que vão gerar impactos lá na nossa contabilidade, né. E daí a gente chega na questão da apuração do imposto de renda e da contribuição, né, porque a base de cálculo, do imposto de renda e da contribuição, a gente tem algumas formas de base de cálculo, então tem lá a questão do lucro presumido, lucro arbitrado, tem também o Simples Nacional, mas a gente tem também aqui a questão do lucro real, né, então onde eu preciso, partindo da minha contabilidade, né, chegar num valor de lucro real, que será, no caso, a base de cálculo do meu imposto de renda e da contribuição, e isso tudo fica demonstrado também no SPED-ECF, né. Então, aqui na contabilidade, a gente vai ter todos os lançamentos e a gente tem, inclusive rotina de zeramento na contabilidade, né, onde eu consigo fazer um zeramento automático, né. Porém, para a gente começar, no caso, a utilização do Lalur, eu não preciso fazer o zeramento. Então, por exemplo, naqueles casos que, eu tenho, por exemplo, uma empresa trimestral, por exemplo, do lucro real trimestral, onde teoricamente eu teria que ter um zeramento inicial para mim saber o valor do lucro para poder trazer esse lucro para ajustar ele e chegar na base de cálculo do imposto de renda, né. Então, aqui na nossa ferramenta, a gente não precisa, fazer esse zeramento necessariamente, que a gente tem outras rotinas, né, outras funcionalidades que meio que simulam um zeramento, onde a gente consegue trazer, esse valor de lucro ou prejuízo para o Lalor, para que a gente, para que a gente possa, no caso, ajustar ele lá dentro do Lalor, né. Então eu vou acessar agora o nosso módulo Lalor, então vou só trocar aqui para o nosso módulo Lalor, onde a gente vai ter realmente a ferramenta de apuração do imposto de renda e da contribuição, né. Então, aquelas configurações que o Roger comentou no início, né, onde a gente define se a empresa é trimestral, anual, balanço de redução, a gente vai acabar fazendo em controle parâmetros. Então aqui dentro do módulo Lalur, em controle parâmetros, a gente vai, acessar aqui os parâmetros do Lalur, onde a primeira situação que a gente vai fazer é definir a vigência, né, então aqui, por exemplo, na vigência de 2021, definir uma descrição como sendo a vigência inicial, né. Então aqui a gente vai, no campo tipo de cálculo definir, né, então essa minha empresa é trimestral, anual com recolhimento por estimativa ou anual com balanço de redução e suspensão. E também a gente tem a opção, da empresa não estar enquadrada no lucro real nesse período, né, para aquelas empresas que, por exemplo, em determinado período foram do lucro real, depois passaram a ser do simples em determinado ano e voltaram em outro período a ser também do lucro real novamente, né. Então aqui nesse meu caso, eu acabei marcando como sendo uma empresa do, tipo de cálculo trimestral, né. Se eu fosse, por exemplo, anual, eu teria 2 opções para marcar, por exemplo, eu poderia marcar que eu sou anual e eu somente faço os recolhimento por estimativa, né, então quando a gente vai lá na legislação no regulamento do imposto de renda, que a gente vai falar do tipo de cálculo anual, a gente tem 2 possibilidades, né, ou fazer as antecipações mensais por estimativa, né, ou então realmente levantar um balanço por mês e confirmar ali o meu lucro real do mês, né, para ver se eu, pago o imposto, hã, considerando o meu lucro real, ou então eu suspendo o pagamento ou reduzo o pagamento, referente ali à estimativa mensal que a gente tem que fazer, né. E inclusive, pessoal, quando a gente tem a opção, hã, de cálculo, né, anual por balanço de redução e suspensão, a gente também tem a possibilidade de, trabalhar com as 2 formas, né. Então eu trabalho tanto com, o cálculo pelo lucro real, como também, pelo estimado, e eu consigo fazer comparações, né. Então mais para frente ali a gente vai ver essas comparações sendo feitas ali no sistema também. Então eu vou manter aqui Ô, como Denner, sendo pode falar. trimestral. Já Pode chegou pode uma pergunta aqui, o pessoal já está perguntando se a vigência tem que ser uma por ano. Então, Isso mesmo, a vigência ela vai ser uma por ano só, isso mesmo. Então, por exemplo, o ano de 2021, eu vou ser o ano inteiro, por exemplo, como ou trimestral ou balanço de gestão e inspeção ou estimativa, né. O que pode acontecer, Roger, que a gente sabe ali que às vezes acontece, né, por exemplo, uma empresa iniciar, por exemplo, sendo do Simples Nacional, então ela iniciou,
de janeiro até fevereiro como sendo do Simples. Aí em fevereiro o planejamento foi muito errado, então ela já foi excluída do Simples e já sendo excluída a partir do mês seguinte, por exemplo. E daí já teve um enquadramento, por exemplo, no lucro real. Então, nesse caso, o ano inteiro ele vai ser, por exemplo, marcado aqui conforme o regime que ela vai seguir no lucro real, e a gente tem essa opção aqui, né, para definir a competência inicial da apuração pelo lucro real. Então, nesse caso aqui, a partir de março, ela vai seguir como sendo do lucro real, mas a vigência vai ser realmente para o ano inteiro, né, ou trimestral ou anual, se for anual, estimativa ou balanço de redução e suspensão, né? E essa situação do definir competência inicial, Roger, ela é importante, por quê? Porque uma empresa que iniciou o lucro real, por exemplo, a partir de março, a questão do adicional vai variar, né? Então, por exemplo, aquele adicional que é 20 mil mensal, acaba que como ela teve um início um pouco mais para frente, né, não iniciou desde janeiro, então o adicional também vai ter uma consideração específica, então por isso da marcação dessa opção ser muito importante também. Beleza? Então, seguindo aqui, né, então, configurei essa empresa como sendo trimestral, e daí a gente já tem algumas opções a mais aqui, como por exemplo, a gente consegue fazer ali o cálculo de ambos os tipos de atividade, né, então tanto geral como rural, então a gente sabe que tem considerações específicas, por exemplo, entre atividade geral e atividade rural, né, que é a questão da compensação do prejuízo, então a gente tem particularidade, então a compensação do prejuízo numa atividade geral é uma, né? Tem um limite. Já na atividade rural tem um outro comportamento trazido por legislação, então a gente também consegue ter esses dois controles, né? Atividade rural e atividade geral. E a gente consegue ter ambos, né? Então eu consigo ter apenas um ou então ter ambas os tipos de atividade. Então nesse meu caso aqui mantive ali geral. Como eu não tenho, né? Como eu não tenho a questão do balanço de redução e suspensão, eu sou trimestral, então ele acaba me desabilitando que as opções, por exemplo, de calcular lucro estimado, tá, pessoal? A gente também tem opção aqui dentro do nosso LALUR, que é o quê? Apurar a questão do lucro-prejuízo não operacional, né? Que também a gente sabe que tem algumas considerações na legislação, onde eu somente posso compensar, né, um prejuízo operacional com a mesma natureza, né, da mesma forma com o não operacional. Então, um prejuízo não operacional somente posso compensar com lucro não operacional. Então, a gente também tem controles desse tipo aqui no nosso LALUR para aquelas empresas que têm ambos as atividades, né, tanto operacional quanto não operacional. E aqui mais para frente, né, a gente também define as contas no caso de lucro e de prejuízo, tá, pessoal? Que seriam as contas que a gente vai importar o saldo aqui para dentro do nosso LALUR. Então, por exemplo, como é que eu vou iniciar o meu cálculo do LALUR? Né? Eu preciso trazer esse lucro da contabilidade, ou esse prejuízo. E a gente traz como? Traz importando realmente o saldo das contas de lucro e prejuízo, naquela situação que eu faço um zeramento para importar, né? Ou então depois a gente vai ver mais para frente também que tem uma possibilidade de meio que simular um zeramento na hora, né? Para trazer o valor do lucro ou do prejuízo aqui para o LALUR para a gente iniciar o nosso cálculo. Beleza. Outras funcionalidades que a gente tem aqui que eu acho bem legal aqui do nosso LALUR, Roger, são funcionalidades que dão uma automatização ali ao processo, né? Que, por exemplo, a gente sabe, né, que a gente tem que uma das adições no IRPJ é a questão da própria CSLL. Então, o valor apurado de contribuição social, ele tem que ser adicionado na apuração do imposto de renda, né? Então, a gente já tem, por exemplo, aqui na guia configurações, a gente consegue vir aqui e já definir uma adição que vai ser a adição, no caso, no IRPJ, né, que vai adicionar automaticamente a contribuição na apuração do imposto de renda. Então, por exemplo, estando aqui nos parâmetros, né, a gente consegue dar um F7, por exemplo, para cadastrar uma adição, né? Então, essa adição eu vou cadastrar. Então, a tecla de função F2, F7, acho que não sei se o pessoal conhece também, né, Roger? Mas a tecla Sim. de função F2, a gente consegue abrir uma tela onde eu tenho a listagem, nesse caso, dos cadastros que eu posso utilizar, e o F7 ele já me direciona direto para o cadastro, por causa de eu ainda não ter uma adição cadastrada, né? Então, aqui, por exemplo, a gente fez o cadastro da adição. Então, uma adição, inclui o nome da adição, né, que vai ser a adição da contribuição sobre o lucro no IRPJ, indico qual o tipo de adição, ele é uma adição no imposto de renda, uma adição na contribuição, uma adição em ambos, né? Então, acabei definindo que ele é só no imposto de renda. E aqui na guia grupos,
a gente já começa a ver aqui os vínculos que a gente vai ter lá com o ECF, Roger. Por quê? Porque essa adição que a gente vai lançar aqui no Lalur, lá nos blocos M, né, que a gente viu ali, bloco L, tem todos os demonstrativos, bloco M, bloco N, então lá a gente vai ter uma reprodução do que foi feito aqui no Lalur e a gente tem uma codificação padrão lá dentro do ECF. Então aqui dentro, por exemplo, se eu der um F2, ó, eu vou ter os códigos realmente lá do próprio ECF, né, que vão, no caso, depois puxar lá para preencher todas as fichas do ECF, tá? Então aqui a gente faz a seleção ali, então fiz a seleção da própria adição da contribuição, que vai ter um código específico lá no ECF, né? Então, a partir do momento que a gente cadastrou a adição e informou aqui nos parâmetros, eu não preciso mais manualmente pegar e lá, pegar o valor que foi apurado de contribuição e lançar uma adição manualmente, por exemplo. O próprio sistema vai descobrir, né, vai pegar o valor apurado de contribuição e adicionar automaticamente. A gente tem outras opções aqui também, na guia opções, por exemplo, questão de calcular o lucro da exploração. Então, o Roger comentou também de incentivos fiscais que a gente tem aqui no Lalur, né? Então, todos aqueles incentivos da Sudene, da região do Nordeste, né, da Sudã, da região da Amazônia também, e também o ProUni, né, que é a questão do ProUni ali para as empresas de ensino, né? Então, que também tem que calcular o lucro da exploração. Então, a gente também tem aqui no Lalur comportamentos para isso, né? Então, aquelas redução de 75% da Sudene, por exemplo, a gente acaba também tendo controles onde a gente marcando a opção, a gente já vai ter os comportamentos no sistema para isso, né? A gente consegue, por exemplo, lançar adições e exclusões detalhando o lançamento contábil também, e essa informação vai ser gerada lá no nosso livro Lalur. Então, lá no Lalur vai ter um histórico do lançamento contábil. Então, são funcionalidades que a gente tem aqui dentro do nosso módulo Lalur. Uma outra funcionalidade legal também importante, né, que ele faz automático, é a questão do bônus de adimplência fiscal, que é aquele valor lá de 1% lá para os bons pagadores lá da contribuição, né? Aquele desconto que a gente tem. Então, marcando a opção, o sistema já vai também seguir com o cálculo e retirar esse percentual, né, de 1%, conforme ali as considerações, né? Outros pontos que a gente tem aqui também na questão da contabilização. Então, a gente vai fazer a apuração do imposto de renda e da contribuição no Lalur, da contribuição social, esses valores eles têm que voltarem para a contabilidade, né? Então, quando a gente fala de um cálculo trimestral, onde a gente fecha o trimestre, a gente já apura o imposto de renda e a contribuição real mesmo, né? Aquilo que eu vou dever mesmo do período, então a gente consegue vir aqui na guia contabilidade, definir a conta de despesa de contribuição social, definir a conta de contribuição social a pagar, a mesma coisa para o imposto de renda, define a conta de despesa ali, né, de resultado de imposto de renda, a conta de imposto de renda a recolher, e o sistema, a partir do momento que ele apurou e a gente fez a integração contábil em movimentos e integração contábil, ele vai fazer esses lançamentos contábeis automaticamente também para gerar lá na contabilidade, né? E inclusive isso aqui também funciona para o caso do anual, né? Então aquelas estimativas mensais que a gente paga, que na verdade são apenas antecipações, né? Então a gente consegue, por exemplo, configurar aqui na conta débito uma conta de ativo também, por exemplo, para aqueles que querem contabilizar essa antecipação mensal ali da estimativa no próprio ativo para depois chegar lá no final do ano, fazer o ajuste anual e ver o que deve de fato, né? E realizar ali os lançamentos finais ali na contabilidade, tá? A gente tem configurações para compensação de impostos federais, questão de deduções, né? Então, aquelas deduções que a gente tem, por exemplo, pagamento feito em períodos anteriores, né? Questão de imposto de renda retido também, que a gente traz informações da escrita também, a gente vai ver aqui. Incentivos fiscais, também temos contabilizações preparadas aqui para fazer essas contabilizações, onde a gente seleciona as contas e o sistema gera os lançamentos automáticos. E temos também o pagamento, né? Então, a gente configura além da despesa, por exemplo, de imposto de renda e contribuição e do valor a pagar, a gente consegue configurar depois a baixa disso, né? No momento que eu fizer o pagamento, que ele vai fazer a baixa lá do passivo, né? E vai tirar o dinheiro ali do caixa ou do banco, conforme a gente configurar aqui, né? Outros pontos importantes que a gente tem no Lalur é a questão do controle que a gente tem aqui automático para a questão, principalmente aqui dos prejuízos, né? Então,
A gente sabe ali que o prejuízo ele é um valor que pode impactar em períodos subsequentes, né? Então, tem um prejuízo em determinado período, esse prejuízo pode impactar o cálculo do imposto de renda e da contribuição dos períodos seguintes, né? Uma vez que eu posso compensar eles, né? Então, a gente tem aqui no LALUR a possibilidade de registrar automaticamente esses prejuízos nas contas de parte B e base negativa. Então, a gente marca a opção, aqui na guia parte B e na guia base negativa, a gente define as contas de parte B e de base negativa, né? E o sistema, a partir do momento que eu tiver um prejuízo, ele vai registrar automaticamente nessas contas e eu não vou precisar estar indo lá e informando manualmente, né? Então, são as funcionalidades legais que a gente tem aqui no nosso LALUR e tudo fica aqui nos parâmetros, né? O Daniel, Temos alguma pergunta, Roger? O pessoal já estava perguntando assim, como é que eu lanço o prejuízo ou não operacional lá na parte B. Então, como o Daniel falou, assim, a gente já tem a funcionalidade ali para fazer a configuração e o sistema registrar automaticamente lá na parte B Isso, para o seu controle. exatamente. Quer ver? Ó? Eu até vou mostrar aqui eu vou, tipo assim, configurar a empresa tendo, no caso, né, lucro operacional e não operacional, né? Então, por exemplo, configuramos aqui, ó, marcamos a opção para ela ter operacional e não operacional, aí ele vai me habilitar duas contas de lucro, né? Então, eu vou ter uma conta de lucro normal, prejuízo normal, lucro não operacional, prejuízo não operacional. Aqui eu não tenho as contas cadastradas nesse meu plano, tá? Mas vamos supor, eu vou colocar as mesmas aqui, mas consideramos que a gente vai ter as contas todas separadas na contabilidade também, né? E daí aqui, ó, a gente vai, em lançamentos, vai definir, né, registrar automaticamente na base negativa e parte B os prejuízos apurados, onde na guia parte B eu vou informar duas contas de parte B, ó. Então a primeira conta de parte B eu já informei. Então eu informei a conta de parte B do prejuízo e agora a gente pode vir aqui dar um F7, ó, e criar uma outra conta de parte B, ó. Vou criar aqui, ó, parte B, prejuízo não operacional. Então a gente cria aqui a conta de parte B de prejuízo não operacional. Então ela é uma conta de parte B, prejuízo não operacional, ó. Então a gente marca aqui compensar com prejuízo não operacional. Vamos vincular aqui na própria conta de parte B, né, o código lá dentro do ECF, né? Então o código 1001 é o prejuízo não operacional. Vinculamos aqui, definimos a data de cadastro, gravamos e essa conta já vai estar aqui, ó. Então aqui eu posso definir alguns históricos, né? Histórico para o prejuízo, histórico para compensação, e aqui vou botar um outro histórico para transferência. A partir do momento que eu fiz essa configuração aqui, se eu, em determinado período, eu tiver um prejuízo operacional, esse prejuízo operacional vai entrar automaticamente nessa conta de parte B que eu configurei aqui, e a gente vai ver isso ali na prática. E se eu tiver um prejuízo não operacional, ele vai acabar entrando nessa outra conta. Aí, como é que vai ficar no SPED-SF? No SPED-SF a gente viu, né, que quando a gente cadastrou, então aqui em arquivos, né, base negativa e parte B, quando a gente cadastra uma conta de base negativa e parte B, a gente já define como é que ele vai ser lá no ECF. Então lá no ECF a gente já vai importar ele como sendo o código correto, né, quando a gente for preencher lá os registros, se eu não me engano, o bloco M410, né, Roger? Agora também lembrar de Isso, registro assim, mas acho que é por ali, M410, alguma coisa assim, né? Então depois a gente vai ver lá, aí vai lembrar ali o código do registro, né? Então, configurei aqui o não operacional, a mesma coisa para a base negativa. Então, venho aqui e configuro aqui a questão a base negativa ele não vai ter, né, o não operacional, né, somente aqui pro imposto de renda mesmo, que é o que tem aquela variação, né. Então, fizemos aqui todas as configurações dos parâmetros, Roger. Então, eu vou só gravar aqui os parâmetros. E daí a gente já segue para a questão de cálculo, né? Então, aqui no menu arquivos, a gente vai ter aqui os principais cadastros, né, que a gente tem no LALUR. Então, cadastros de adições está aqui. Então, tipo assim, para a gente utilizar uma adição, né, fazer um lançamento de adição, a gente primeiro tem que cadastrar essa adição, né? Então, a gente tem cadastro de adição, de exclusões, incentivos fiscais, as contas de base negativa e parte B. Então, aqui na nomenclatura do sistema, a gente acaba chamando de parte B aquelas contas que vão controlar a parte de imposto de renda e de base negativa aquelas contas que vão controlar a parte de contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui em cadastros de adições, eu tenho, por exemplo, uma adição que foi aquela primeira que eu já cadastrei, né, para poder adicionar, né, a contribuição no imposto de renda.
onde a gente consegue vincular uma conta contábil a essa adição, sendo que essa conta contábil já vai puxar lá para o ECF também no detalhamento de contas. Entendeu? Então, aquele registro lá no bloco M que vai detalhar as contas já vai puxar aqui também do cadastro, né? E a gente consegue vincular, por exemplo, em adições, uma conta de parte B também, inclusive em adições e também em exclusões, né? Então, aqui, ó, eu tenho o cadastro de adições e de exclusão, então eu consigo, para aquelas exclusões e para aquelas adições que precisam controlar a parte B também, a gente consegue criar também uma conta de parte B e colocar aqui vinculado ao cadastro da adição, que daí automaticamente também, quando eu fizer um lançamento com essa exclusão ou com essa adição, ele já vai automaticamente lançar as informações nas parte B também. Então, até tinha deixado preparada aqui uma exclusão, por exemplo, para a gente excluir aquela diferença da depreciação fiscal e societária, né? Então, aquela diferença que a gente tem entre as depreciações, que a gente precisa, em determinado momento, excluir elas do nosso valor, né? Excluir elas para ajustar, então a gente exclui, mas a partir de determinado momento a gente vai ter que voltar a adicionar elas, né? Então, aquele efeito da diferença das depreciações que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, nesse cadastro dessa exclusão, eu consigo definir que ele é a ambos, então essa exclusão vai servir tanto para imposto de renda quanto contribuição. A gente define no grupo, né, aqui na guia grupo, os grupos que vão ser considerados lá para o ECF, né? Onde é que vai ser excluído lá na linha das tabelas do ECF? Então a gente vem aqui, dá um F2, ó, e selecionei aqui, no caso, o 76. Vamos conferir aqui, ó. 76, que é a diferença entre depreciação, que lá no ECF vai puxar para a linha 161, certo, pessoal? Então informamos aqui. E aqui, ó, na guia base negativa e parte B, eu consigo marcar registrar automaticamente na parte B, registrar automaticamente na base negativa. Vamos dar um F7 aqui para cadastrar uma conta nova, né, porque eu não tenho ainda. E a gente vem aqui e cadastra. Né? Então vamos criar aqui, ó, parte B. A nomenclatura, eu utilizo a nomenclatura melhor para mim, né? A nomenclatura que eu, no caso, entender melhor, né? Então, parte B, e eu vou cadastrar como diferença de depreciação. Aí aqui a gente consegue definir que ela é uma de parte B. Compensar, esse valor eu vou compensar, ele é um prejuízo no caso, né? Isso aqui não é prejuízo, isso aqui é um controle de parte B da minha depreciação. Então, acabo marcando o compensar como não compensar, tá, pessoal? E aqui no ECF, a gente vai localizar o código da diferença de depreciação, ó, que é o 1071. Vamos selecionar ele. Então, está cadastrada aqui a nossa conta de parte B para controlar a depreciação. A partir do momento que eu gravo, ele já vai ficar aqui vinculado à exclusão. E a gente consegue também cadastrar um para a base negativa, né? Então, vamos vir aqui, ó. Então, para a base negativa, consigo preencher aqui, né, a minha descrição. Base negativa, não compensar. Vamos localizar o código do ECF da diferença, 1071. Colocamos aqui a data de cadastro. E ele está aqui também, né? E daí a gente consegue colocar algum histórico aqui. E a partir do momento que eu gravei essa exclusão, então se eu for lá agora, por exemplo, e fazer um lançamento de exclusão utilizando essa exclusão, automaticamente o sistema vai pegar esse valor e jogar lá para essas contas de parte B e de base negativa que eu configurei aqui. Então, tendo uma configuração bem certinha aqui, tanto das adições como das exclusões, o SPEDCF ele vai ficar bem fácil de ser feito lá, né? Porque todas as informações já vão estar aqui dentro do LALOR, tá, pessoal? Então, vimos aqui a questão das adições e exclusões do cadastro, depois a gente vai ver o lançamento, né? Temos aqui também a parte de incentivos fiscais, então a gente consegue cadastrar os nossos incentivos fiscais aqui. Inclusive, essa aí o nós pessoal temos... perguntou bastante aqui também, assim, já deixei para te explicar porque eu sabia que vinha na sequência. Isso aí, então aqui, tipo assim, a gente consegue, por exemplo, cadastrar aqui um incentivo de PAT, por exemplo, né, que é aquela parte de programa de alimentação, onde a gente vai selecionar o tipo aqui, por exemplo, ó, vamos localizar aqui, programa de alimentação, cultura, aquisição, aqui, ó, programa de alimentação do trabalhador, né, então a gente define que ele é PAT sim ou não, né, então tem umas outras configurações, alíquota, limite de aproveitamento, então aqui a gente consegue cadastrar os nossos incentivos fiscais e depois desses incentivos a gente vai acabar lançando eles aqui na própria apuração também, né, então a gente vai fazer lançamentos do imposto de renda e da contribuição e vamos lançar eles aqui em incentivos fiscais, tá?
Deixa eu ver aqui alguns incentivos que a gente tem aqui, alguns tipos, né? Então a gente tem a questão do Programa de Alimentação do Trabalhador, Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário, fundos, né, da criança e adolescente. Então a gente tem algumas modalidades de incentivos aqui que a gente tem aqui na tela de cadastro de incentivos fiscais, tá, pessoal? E por fim, né, a questão do próprio cadastro de base negativa e parte B, né? Então aqui a gente tem todas as nossas contas e essas informações aqui é as que vão lá pro ECF, né? Então o ECF ele tem dois registros, né, que eu lembro, não lembro se é um que a gente tem o cadastro da conta e o outro que a gente tem as movimentações que essa conta tem, né? Então o funcionamento do nosso Alura ele é muito nessa linha, assim, né? Inclusive até uma informação, né, o Roger, eu lembro bem ali quando a gente veio com essa nova versão do Lalur, né? A gente já veio com essa nova versão do Lalur pensando no SPED SF, né? Então, a gente estava numa virada ali no ano de 2014, né? Então, tava vindo aquela questão do SPED SF e a gente já identificou com o nosso módulo Lalur antigo, que a gente tinha um sistema antigo de Lalur, né? Ele estava defasado para aquela nova situação que era o SPED SF e a gente optou por refazer todo ele e é isso que a gente tem hoje aqui. Foi tudo isso que foi refeito ali no ano de 2014 para atender também o SPED SF, né? Então, Exatamente. Ele é todo amarrado ali no SPED SF, então qualquer lançamento ali isso. que seja feito, ele já foi pensado para a geração do SF consequentemente. Isso mesmo. Então, fizemos toda aqui a parte de configuração, né, do Lalur, a parte de cadastros também, né? E daí a gente já vai para aquele primeiro passo, né, que a gente sempre fala, né? O primeiro passo do Lalur é a gente trazer o lucro ou prejuízo da contabilidade, né? Então aqui em movimentos, ó, no menu movimentos a gente vai ter a opção lucro antes da CSLL e do IRPJ. Então se a gente acessar aqui essa opção, a gente vai ter a tela aqui, onde a gente vai trazer o lucro ou prejuízo lá da contabilidade, né? Então aqui a gente vai ou clicar em incluir ou editar alguma linha, né? Então aqui eu já tenho uma linha, por exemplo, para o primeiro trimestre, então eu vou só editar ela, que a gente vai ver aqui algumas coisas, ó. Então aqui dentro dessa tela, a gente vai, se eu clicar, por exemplo, em importar saldo, ele vai ter dois comportamentos na importação. Então, se essa opção aqui, ó, importar o lucro-prejuízo, considerando a diferença do saldo das contas de resultado devedoras e credoras, estiver marcada, então, se eu marcar essa opção e clicar em importar, o sistema vai acabar tendo aquele comportamento que eu comentei desde o início, que é o quê? Que é a questão de simular um zeramento, né? Então, eu não vou precisar ter o zeramento na contabilidade, ele vai simular, ele vai pegar todas as contas de resultado, devedoras, credoras, vai simular e vai trazer para cá um lucro ou um prejuízo, tá? Então, se eu desmarcar essa opção, se eu não tiver essa opção marcada, aí e eu clicar em importar, aí ele vai importar considerando aquelas contas de lucro e prejuízo que eu informei nos parâmetros da empresa, né? Lembra que quando a gente fez os parâmetros, a gente informou as contas de lucro e prejuízo. Então, se essa opção estiver desmarcada, ele vai importar o valor que tiver lá naquelas contas lá. Então, daí eu vou precisar do zeramento, né? Então, para aqueles que como a gente sabe, né, fica ruim a gente fazer o zeramento só para importar o lucro para cá, por quê? Porque depois eu vou ter que voltar para lá com as provisões do próprio imposto de renda e contribuição, né? Eu teria que excluir o zeramento, refazer o zeramento, então a gente acabou criando essa opção onde eu simulo um zeramento, faço aqui a apuração do imposto de renda e contribuição, volto lá com as despesas de imposto de renda e contribuição, e daí sim eu faço o zeramento lá na contabilidade para fechar o trimestre, que é, nesse caso, o trimestre, né? Então, trouxemos para cá, no primeiro trimestre, um lucro de 558 mil e pouco, né? E no segundo trimestre, um prejuízo de 96.500. Então, trouxemos aqui pro Lalur essas informações da contabilidade, né? Então, aqui, dentro do Lalur, a gente vai ter ainda os menus, né? Lançamentos da CSLL e lançamentos do IRPJ, onde a gente vai fazer os lançamentos das adições, das exclusões, dos incentivos, deduções, e também vamos ter ali a parte B no imposto de renda e a base negativa na contribuição sobre o lucro, tá? Então, aqui dentro, por exemplo, se eu acessar lançamentos IRPJ e eu acessar aqui, por exemplo, adições, a gente vai conseguir fazer um lançamento aqui de alguma adição, ó. Então, vou selecionar o grupo, então vou, por exemplo, lançar despesas não necessárias.
vamos informar aqui um complemento para essa adição, e eu consigo vir aqui e lançar uma adição de despesas não necessárias. Eu coloco o valor aqui da adição, gravo o lançamento, e essa adição vai ser considerada lá no nosso cálculo. Tá, pessoal? Então aqui a gente faz os lançamentos de adições. O lançamento de adição para a contribuição e para o IR é muito parecido, da mesma forma que a exclusão, é muito parecido a parte de lançamentos. Tá? E, inclusive, a gente consegue importar também o saldo ali das contas que a gente configura lá no cadastro da adição. Tá? Uma outra funcionalidade bem legal que a gente tem aqui no Lalur é a questão da integração com o módulo escrita fiscal para trazer as retenções de imposto de renda e contribuições. Então, por exemplo, eu sou ali um prestador de serviço, né, onde eu presto serviço, que é um daqueles serviços sujeito ali às retenções, né, tanto de imposto de renda quanto de contribuições, por exemplo. Então, lá na escrita, eu vou acabar tendo uma nota de prestação de serviço, onde o meu cliente ele vai acabar me pagando o líquido, ou seja, sem os impostos, e ele mesmo vai fazer o recolhimento desse imposto de renda e dessa contribuição, sendo que esse recolhimento que o meu cliente fez, né, ele acaba sendo uma antecipação minha, então eu consigo deduzir esse valor na minha apuração do imposto de renda e contribuição. Então eu vou só voltar lá na escrita, Roger, para a gente ver essa situação. Ó. Então, se eu voltar aqui na escrita nessa empresa, eu tenho aqui em movimento serviços, tenho duas notas de serviço, onde eu tenho, numa delas, né, eu tenho 1,5 de imposto de renda retido e 465 de contribuição retida, e em outra é aquela situação de órgão público, né, onde eu presto serviço para o órgão público, e o órgão público tem a obrigação ali de fazer a retenção, nesse caso aqui ficou 5,85, né, sendo que uma parte desses 5,85 uma partezinha dela é imposto de renda e uma partezinha dela é contribuição. Então, essas informações aqui da escrita, se a gente voltar lá para o Lalur e eu acessar, por exemplo, movimentos, lançamentos do IRPJ, lucro real, deduções, eu consigo vir aqui, selecionar o período aqui, né? Eu já tenho um lançamento pro mês, pro primeiro trimestre de 2021, né? Eu vou só editar ele, e daí eu vou acabar apagando esses valores, pessoal, porque se a gente vir aqui no final da tela e clicar em importar, a gente vai conseguir importar novamente esses valores aqui, ó, de 1.500 e 1.200, porque eles são valores que vieram lá desse lançamento que a gente fez lá na escrita. Então veio o imposto de renda retido, veio o imposto de renda retido por órgãos públicos, então veio tudo da escrita, tá? Então, tanto para o imposto de renda, quanto para a contribuição também. Então, aqui em movimentos, lançamentos da CSLL, lucro real, deduções, a gente consegue também listar aqui as deduções, né, os lançamentos que eu já tenho, vou editar aqui, ó, e se a gente apagar esse valor aqui e clicar em importar de novo, ele traz novamente as informações porque ele puxa lá da escrita fiscal, tá? E daí essas informações, eu vou manter elas aqui lançadas, porque quando a gente rodar o cálculo, a gente vai ver na própria apuração aqui do Lalur que ele vai realmente deduzir esses valores retidos, né? Não precisa emitir relatório lá na escrita e conferir, então é só importar. Isso, a gente tem também os relatórios, tá, Roger? A gente tem os relatórios lá na escrita, né, para a conferência do usuário, né? Então o usuário consegue, por exemplo, emitir o relatório de retenções da escrita e vir aqui conferir se importou certo, se está certo, né? Só uma questão de conferência. A gente sabe que contador é muito assim, né? Tipo assim, ele fica correndo atrás para ver se o sistema está fazendo certo, né? Mas nesse caso ali, a gente já fez muitos testes, né? E a gente sempre confirma que a informação que ele importa aqui para as deduções é realmente aquele valor que está lá nas notas lançadas lá das retenções, né, lá da escrita. Isso, tem bastante gente perguntando aqui como que ele reconsidera esse valor, mas aí já tá respondido, ele pega lá da apuração da escrita. Então, todo o imposto de renda, por exemplo, daquele mês, ele vai, que está lá na escrita fiscal apurada, ele vai puxar aqui como uma dedução no valor. Ele vai puxar isso aí, daí a gente tem que acessar ali, né, como eu mostrei, a gente acessa a tela de deduções, aí a gente vai conseguir importar esses valores da escrita e complementar alguma outra dedução que talvez a gente não está controlando na escrita, mas que tenha que botar ali algum, por exemplo, pagamento que foi feito anteriormente ali, né, alguma antecipação, então a gente consegue complementar, né, mas sendo que a principal informação que é lá das notas de serviço lá da escrita, ele puxa para cá, né. O pessoal está Então a perguntando gente... aqui, se precisa de alguma configuração na escrita, tá, pessoal? Também não precisa, ele já puxou automaticamente. Isso, na escrita o que a gente vai ter que configurar é o próprio imposto, né? Então, a gente vai ter lá na escrita, por exemplo, o imposto de renda retido, que é o imposto 16,
A gente vai ter que configurar lá na escrita a parte dos impostos, porque esses impostos vão ter que estar nas notas. Esses impostos estando nas notas, nos acumuladores e nas notas, acaba que eles vão ficar ali destacado nas notas e daí ele vai trazer para cá, independente de configuração, né? Tendo o imposto lá na escrita, lançado na nota, ele vai puxar para cá, né? Inclusive, né, Roger, a gente vem com muitos treinamentos no CTD referente às retenções, tá? Então, o pessoal que está com dúvida ali a respeito da configuração das retenções, saber, mas de qual imposto que ele importa o valor retido aqui pro LALUR? Então, a gente tem lá na nossa central de soluções, se pesquisar ali no YouTube, né, central de soluções não, centro de treinamento domínio, né, lá no YouTube a gente vai conseguir achar o canal do centro de treinamento, que é a central de soluções também, né? E lá dentro desse canal no YouTube a gente vai pesquisando ali por retenções, a gente vai conseguir que é aqui, né? Então, central de soluções, ó. Então, aqui dentro, se a gente vier aqui pesquisar por retenções, a gente vai conseguir encontrar ali treinamentos. Por exemplo, a gente fez treinamentos com o próprio Edson Garcia também, né? De retenções, então a gente vai ver toda a configuração do sistema, né? Certo? Então a gente viu aqui a questão dos cadastros, né, arquivos, trouxemos o lucro lá da contabilidade, fizemos ali lançamentos de adição, exclusão, né, deduções, né, e a gente agora simplesmente rodar o cálculo, né. Então aqui em movimentos calcular, a gente vem aqui, roda o cálculo do LALUR, então vamos rodar aqui o cálculo, e a gente vê realmente o cálculo que foi feito, né. Então ele trouxe aquele, partiu daquele lucro que a gente trouxe da contabilidade, 558 mil. Aqui eu não lancei nenhuma adição, né, mas se eu lançasse, ele ia estar aqui as adições, as exclusões, ia chegar na base de cálculo, ia calcular aqui a contribuição, nesse caso ele calculou R$ 2.000 de contribuição, e ele acabou, na verdade não, ele calculou R$ 50.000 de contribuição, né, 50.287, e o R$ 2.000 são as deduções que a gente lançou, que era aqueles impostos de renda, aquelas contribuição retida, né, que a gente importou da escrita, então ele está aqui o R$ 2.000. Então o valor final a pagar foi os 50 mil apurado, menos o R$ 2.000 que a gente já tinha pago, né, que o nosso cliente já tinha retido e pago, então ficou o 48 mil para mim pagar, né? Da mesma forma que o imposto de renda, né? Então aqui o imposto de renda, ó, como a gente pode ver, ele já trouxe aqui a Gerou adição da automático. contribuição de forma automática. Eu nem precisei ir lá e lançar, ele automaticamente ele veio aqui e lançou. E para o ECF vai ficar como? Tudo automático também, porque quando eu cadastrei a adição, eu já vinculei o código correto lá do ECF, né, Roger? Lembra disso, né? Então a gente Isso. fez tudo dessa forma. Então aqui, esse cálculo que está aqui no LALUR é o que vai ser replicado lá para o ECF quando a gente for lá preencher bloco a bloco lá no ECF, tá? Vou só rodar aqui o segundo período, Roger, que é o segundo período deu prejuízo, né? 90 e poucos mil. Então, vou só rodar aqui o segundo trimestre, onde a gente pode ver que no segundo trimestre ele deu um prejuízo de 96 mil, tá? Então, esse 96 mil de prejuízo do segundo trimestre, se a gente for lá em movimentos, lançamentos do IRPJ, lucro real, parte B, esse prejuízo vai estar automaticamente lançado aqui também, ó. Vamos pegar aquela conta de parte B que a gente configurou, vamos listar, e o prejuízo está aqui lançado automaticamente. Deu prejuízo, o sistema sabe qual é a conta que tem que lançar, ele vai lá e lança, né? E se a gente for ver, ó, a origem dele é sistema, então não foi um lançamento que eu vim aqui incluir, foi um lançamento que o próprio sistema fez para controlar esse prejuízo lá nas contas de parte B. E para o ECF a mesma coisa, quando a gente for lá importar as informações para preencher bloco a bloco, ele vai trazer esse lançamento nas contas de parte B e base negativa que foram feitos, tá? Sim, Daniel, vamos... desculpa te interromper. Tem bastante gente perguntando como que faz o lançamento do prejuízo anterior. Então, por exemplo, era de outro contador a empresa e ele começou a utilizar o domínio somente agora e quer lançar esse prejuízo certo. lá de 2020 na apuração de 2021. A gente tem. Eu só vou abrir um parênteses antes, Roger, eu já volto nessa tua pergunta, tá? Mas eu só vou lançar aqui, ó, para o pessoal ver que, inclusive, as compensações também vão controlar automático na parte B, ó. Então, eu vou... a gente teve um prejuízo no segundo trimestre, agora no terceiro, eu vou lançar um lucro aqui, pessoal, eu vou lançar um lucro, por exemplo, de 50 mil, só para a gente ver que a compensação, ele também vai registrar na parte B automático, ó. Então, lancei no terceiro trimestre um lucro de 50, tá? E a gente só vai rodar o cálculo aqui, ó. Vamos rodar o cálculo do terceiro trimestre. Então, ele fez aqui o cálculo, então 30 mil, e ele gerou a compensação, ó. Então, aqui na linha de compensação, ele trouxe 15 mil. Por quê? Porque ele fica limitado ao 30%, né? Então, 30% de
Ele não conseguiu compensar o 90 mil de prejuízo porque tem o limite de 30%. Mesma coisa para o imposto de renda. Então está aqui a compensação operacional e não operacional. Nesse caso foi operacional, né? 15 mil. E se a gente for lá em movimentos, lançamentos do IRPJ, parte B, e a gente consultar aquela nossa conta de parte B referente ao prejuízo, a gente vai dar um listar aqui, a gente vai ver que gerou aqui, ó, compensação de prejuízo. Então, esse lançamento de compensação, origem sistema, tipo compensação. Então, aquele controle de parte B, aquele prejuízo de 96 mil que eu tinha, eu já compensei 15 e agora eu tenho só 81.500 para compensar, né? Então, tudo automático, né, Roger? A questão de iniciar o saldo das contas de parte B fica aqui em controle parâmetros, ó. Então, aqui em controle parâmetros, a gente vai ter aqui, ó, a subguia, né? Saldo inicial. Saldo inicial. Então, aqui dentro da subguia saldo inicial, a gente vai ter parte B, base negativa e incentivos fiscais. Dentro de parte B, a gente vai vir aqui, dar um incluir. Vamos selecionar a conta de parte B que a gente quer incluir o saldo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a conta de prejuízo, né? Vamos incluir aqui, por exemplo, 150 mil de prejuízo. Vamos colocar aqui saldo inicial. Então ele veio para mim, né? A empresa veio para mim já com essa conta de parte B com 150 mil de prejuízo, né? Então a gente grava aqui, ó, gravei. Agora vamos lá consultar como é que está lá essa conta de parte B. Então, como vocês viram, quando eu gravei, ele excluiu todos os cálculos, tá? Então vamos só consultar aqui para ver como é que tá. Então aqui ele tem um saldo anterior de 150 mil. E aqueles lançamentos que tinham sido feitos, que a gente viu anteriormente, sumiu. Por quê? Porque como eu mexi nos parâmetros e eu já tinha calculado, quando a gente mexe nos parâmetros, o sistema volta o cálculo, tá? Então ele exclui os cálculos. Então se eu voltar e calcular de novo, aí ele vai voltar a preencher aquelas informações na conta de parte B, considerando aquele saldo inicial que eu informei, né? Então vamos calcular aqui de novo até o terceiro, ó. Para a gente voltar lá e ver a conta de parte B, movimentos, parte B, né? Só consultar aqui, ó. E voltou aqui a trazer as informações, sendo que ele tem aquele saldo inicial de 150 mil, né, pessoal? Que a gente informou lá nos parâmetros, saldos iniciais. Certo, Roger? Podemos ir para a contabilidade agora? Mostrar Podemos. lá o preenchimento das fichas no ECF, né? Então, Então, nosso tempo tá quase isso, acabando, né? mas vamos lá, vai dar tempo sim. Isso. Então, tipo assim, a gente fez todos os cálculos aqui no Lalur. Claro, aqui a gente tem outras rotinas no Lalur, né, pessoal? Então, em movimentos, apuramos o valor de imposto de renda e contribuição, integramos esse valor para a contabilidade, integração contábil, né? Então, aquela rotina de integração contábil que a gente tem na escrita, na folha, né? Patrimônio, também temos no Lalur, né? Então, os impostos vão lá para a contabilidade. A gente tem rotinas para compensação de impostos federais. Então, vamos supor que eu apurei R$ 1.000 de imposto de renda, né? E eu tenha, por exemplo, um ressarcimento de IPI, por exemplo, que eu quero compensar esse valor aqui com esse imposto de renda devido. A gente consegue aqui, por meio dessa rotina, fazer esse tipo de lançamento e já deixar tudo controlando dentro do sistema, inclusive as contabilizações, tá? Conseguimos controlar a questão dos parcelamentos, né, Roger? Então, aqui em parcelamentos, parcelamos, a gente consegue controlar. O pagamento do imposto, a gente consegue controlar aqui para gerar a contabilização do pagamento. Então, isso tudo a gente consegue controlar aqui no Lalur. E, inclusive, em relatórios, a gente vai emitir o principal do Lalur, né, que é o livro Lalur. Claro que hoje, quando a gente fala de ECF, né, então acaba ficando digital o ECF, mas a gente tem aqui a possibilidade de emitir aquele livro do Lalur em papel, né, em PDF, e salvar ele para documentar num arquivo. A gente sabe que alguns escritórios ainda utilizam ali a questão de arquivo, alguns já nem utilizam mais, né, mas a gente consegue imprimir aqui o livro do Lalur, tá? Reproduzindo o cálculo, reproduzindo as adições, exclusões que a gente lançou aqui. Falando do ECF agora, a gente tem que voltar lá para o módulo contabilidade. Então, voltando aqui para o módulo contabilidade, pessoal, a gente vai ter aqui em relatórios informativos SPED ECF, a gente vai preencher aqui a data de emissão do SPED-ECF, vamos clicar em outros dados, que daí é onde a gente vai ver ali, no caso, todo o preenchimento de todas as fichas, né, Roger? Então, não sei, Roger, se tem alguma pergunta. Acho que tem umas aqui que dá para a gente responder, até para esclarecer aqui para todo mundo. O pessoal perguntou se as exclusões e adições tem como importar pelo saldo da conta contábil, tá? Então, a gente tem como fazer essa configuração lá no Lalur. Lá na configuração do Lalur a gente consegue fazer isso. Tem.
Aqui, ó, por exemplo, a gente vem aqui em adições, por exemplo. Eu não tenho um exemplo, eu vou colocar aqui qualquer coisa aqui só para vocês verem o comportamento, tá, pessoal? Mas, por exemplo, eu vou criar uma adição de teste, por exemplo, tá? Então, vamos criar uma adição de teste em ambos. Vamos colocar aqui qualquer coisa para o ECF, só para a gente ver o comportamento de importação, tá? Aqui nas contas, a gente consegue definir as contas que a gente quer. Então, eu vou colocar a conta caixa, só para que eu sei que eu tenho valor na conta caixa. Então, a gente salvou aqui. E daí, se eu vim aqui em lançamentos, adições, tá? Então, aqui eu vou lançar aqui uma nova adição, ó, em 31/3/21. Vou selecionar aqui o grupo. Deixa eu ver qual o grupo que eu tinha selecionado aqui. Provisão. Vamos selecionar aqui, provisão. Ó, vou dar um incluir. Vou selecionar aquela adição que eu cadastrei a teste, né? E se eu der um importar saldo, ele importou 1.688.000, que é justamente o saldo da conta caixa que eu informei aqui no cadastro da adição. Então a gente tem esse tipo de comportamento também, sendo que o quê? Esse detalhamento, esse saldo da conta caixa, essa conta caixa que a gente informou aqui no cadastro, vai ser a conta caixa que a gente vai detalhar lá no ECF também. Então lá no ECF tem um registro, não lembro mais, é M305, M310, né, Roger? Eu tô ruim assim para lembrar os blocos de cabeça assim, mas é o M305, M310 por ali. A gente tem os detalhamentos de conta, detalhamentos de lançamentos, então isso tudo a gente consegue fazer aqui no Lalur também, tá, pessoal? Temos mais alguma pergunta, Roger? Porque senão eu vou entrar aqui no CF. Acho que podemos ir lá nos outros dados ali para o pessoal dar uma olhada aqui, Tá. para ver como é que Então funciona a aqui, minha integração. Então aqui no ECF, né, a gente acessou aqui a tela de outros dados, então a gente vai ter aqui a parte principal aqui de preenchimento de algumas informações do próprio ECF, né, do informativo. Então se eu tenho regime especial, vou vir aqui e vou marcar que eu tenho regime especial. Se eu quero gerar somente as contas com movimento, ou gerar todas as contas, gerar somente tabelas com movimento, gerar o plano por classificação ou código, informações aqui gerais do informativo SPED ECF, né? Parâmetros de tributação, então lucro real, nesse meu caso aqui, trimestral, e parâmetros complementares também com todas aquelas opções que a gente tem ali na parte do SPED ECF, onde a gente vai ter todos aqueles registros complementares, né, aqueles bloco Y e bloco X, né? Então aqui, por exemplo, se eu marcar que eu tenho clube de investimento, que eu sou uma empresa com operações com exterior, participação no exterior, eu vou marcando todas essas opções, ele vai me gerando lá blocos X e blocos Y para eu preencher também. E o que vai vogar aqui na integração que a gente tem com o Lalur é aqui na aba real, né, onde eu vou ter aqui na aba real, a gente vai ter o preenchimento bloco a bloco, né? Então aqui, por exemplo, acessando o M300, então, vocês podem ver que o sistema aqui, ó, como o Denner já configurou trimestral, e já traz aqui também toda uma estrutura dos trimestres, então primeiro, segundo trimestre, terceiro, quarto, já para quando fazer a importação ali, o pessoal até já poder conferir e ver que vai gerar dessa forma no SF. Isso mesmo. Inclusive aqui, ó, a gente já pode ver, né, no caso a presença da questão do registro L200, então aquele registro que a gente vai ter o método de avaliação do estoque, né, se é média ponderada, se ele é primeiro que entra, primeiro que sai, né, então a gente vai ter aqui esses blocos iniciais, essas fichas iniciais, o L210 que vai ter o preenchimento da composição dos custos, né, muito importante essa questão da composição dos custos, e aqui no Lalur, por exemplo, na ficha M300, se a gente vir aqui e clicar em importar, o que ele vai fazer? Ele vai importar aqui, vai preencher todas as fichas, considerando as informações lá do Lalur. Então, por exemplo, ele importou para cá R$50.000 na linha 9. Como é que ele fez isso, né? Porque lá no meu módulo Lalur, eu acabei cadastrando uma adição, que foi a adição da contribuição no imposto de renda. E nessa adição eu informei que o código dela, a linha dela para o ECF é a linha 9. E daí o sistema automaticamente lançou essa exclusão, essa adição lá, e para o ECF ele acaba importando para a linha que eu configurei lá no Lalur, né? Então ele já acaba trazendo para cá, inclusive com os históricos, ó. Então aqueles históricos que a gente precisa aqui no M300, ele acaba importando também. E, inclusive com aqueles detalhamentos, né? Então, ó, aqui em relacionamento, então a gente tem adições e exclusões. Algumas precisa detalhar a conta, algumas precisa detalhar a parte B, né? Então fica tudo aqui dentro também dos outros dados. Então aqui a gente vai preenchendo ficha a ficha, ó. Então aqui, ó, o M010 e o M410. O M010, o cadastro das contas de parte B. Eu venho aqui, dou um importar,
ele vai me importar todas as contas de parte B que eu tenho, ó. Então, como vocês viram, eu cadastrei umas a mais lá do não operacional para a gente só mostrar ali, né? Então, quando eu dou importar, ele já importou o resto tudo que eu cadastrei novo. E aqui no M410, os lançamentos, ó. Então, aqui no segundo trimestre, vamos importar aqui, ó, para ver. Então, aqui ele só tem no segundo trimestre o lançamento, que é aquele prejuízo lá, né? Então, ele acaba trazendo para cá, preenchendo. Mesma coisa para a contribuição, né? Para o ELAC, aqui M310. Mesma coisa para a parte do bloco N, né? Que é onde a gente vai ter o cálculo em si. E aqui no cálculo em si, ele vai fechar sempre com o valor lá do LALUR, né? E aqui os valores vão puxar conforme aquelas configurações que a gente faz, né? Então, a integração, Roger, ela é completa mesmo, tipo assim, uh, o LaLUR ele já foi desenvolvido para isso, né? Então ele foi desenvolvido pensando no ECF. Eu acho que essa é a grande vantagem da solução de LaLUR que a Domínio tem, sabe? A gente tinha uma solução antes de 2014, né? Que era a gente chama aqui de LaLUR antigo, né? Que a gente viu que teria que descontinuar porque o ECF veio com tudo, né? Veio precisando reestruturar toda essa rotina, todo esse sistema. Então eu acho que o grande ganho que a Domínio teve foi, naquele momento, revisitar, né, a sua solução ali de LaLUR e desenvolver uma aplicação nova visando o ECF, né? Uhum. Ô, Denner, assim, nossa, chegou bastante pergunta, tá? A gente sabe que o LaLUR aí é um assunto complexo, que ele tem vários nuances, vários detalhes, tá? Acho que se tu quiser dar uma dica aí pro pessoal, que amanhã tu vai fazer um treinamento também, vai durar um pouquinho Isso. mais de tempo, o pessoal vai Amanhã poder não. tirar umas O dúvidas aqui. treinamento acabou sendo adiado de novo, tá? Mas Ah, tá. tipo assim, mas ele ficou para quinta, tá? Então depois de amanhã, Tá. tá? Então o que que acontece? A gente tem, né? Então Pode a apresentar gente aí o nosso canal com os clientes de treinamento. Isso aí, isso aí. Então, tipo assim, aqui na Domínio, né, então, para os próprios clientes também, e para os não clientes, né, aqui na Domínio a gente tem o que a gente chama de centro de treinamento, né, então a gente tem um setor aqui na Domínio que é responsável por ajudar os clientes ali em treinamentos, então trabalha junto com o suporte, né, então além daquele suporte por telefone, além daquele suporte convencional por telefone e por web, né, a gente tem uma equipe aqui de pessoas que acaba fazendo treinamentos, lives ao vivo, né, no YouTube, ajudando os contadores ali, né? Então, a gente tem aqui no nosso canal no YouTube, Roger, não sei se tu consegue depois mandar no chat aqui o link, né? Não sei se tu Eu consegue acho. pegar depois e mandar ali, né? Mas a gente tem o nosso canal no YouTube, onde a gente tem as lives ao vivo, e a gente fala ali realmente ali de vários temas, né? Inclusive, a gente vai ter aqui, né, se a gente consultar na central a nossa agenda de treinamentos, a gente vai ter aqui, ó, no dia 21/7, né, que é quinta-feira, às 10 horas, a gente vai ter um treinamento mais completo ali do LaLUR, né? Inclusive com a participação do Edson Garcia. Então, o Edson Garcia que também participa aqui dos webinars, né? Ele acaba que ele vai participar também desse treinamento do CTD no dia 21. Então a gente vai vir com mostrando o LaLUR novamente, né? Vamos mostrar, por exemplo, hoje a gente não conseguiu ver a fundo, por exemplo, o balanço de redução e suspensão, né, por questão do tempo. Então lá a gente vai tentar ver mais a fundo essa questão do balanço de redução e suspensão e trazendo também o conhecimento do Edson, né? Que é da área ali, é um advogado especialista tributário, né? Então ele vai trazer também todo o embasamento legal, toda ali as situações para os nossos clientes, então todos estão convidados também a participar ali, né, Roger? Bastante gente perguntando aqui do cálculo anual também, mas como o Denner, a gente já está dando a dica para vocês, né? Então quinta-feira a gente vai fazer mais um complemento aí que o pessoal do CTD vai apresentar. Hoje a ideia mais mesmo era mostrar por cima, quem não conhece, e trazer mais um geral aí, acho que o Denner conseguiu apresentar bem. E a gente tem ali no YouTube vários treinamentos de LaLUR gravado também, então o pessoal, se tiver alguma dúvida, pode tentar dar uma olhada para tirar essas dúvidas que a gente acabou, infelizmente, não acabou conseguindo responder hoje. Isso aí. Mas, Só para desculpa, comentar, né, que o pessoal comentou ali do anual, então só para tranquilizar, tipo, a gente não faz só o trimestral, né? Então é um bom sinal, né, Roger? Mas o anual a gente também tem, né? E eu posso afirmar também que é uma rotina muito robusta. Então, basicamente, pessoal, o que vai mudar do anual pro trimestral vai ser aquela marcação nos parâmetros. Então, nos parâmetros eu vou definir se ela é trimestral ou anual, balanço de redução, e dali para frente o que vai mudar é que eu vou ter
no caso, levantar balanços mensais, né? Que daí é a rotina que o contador ali já conhece ali, que mensalmente a gente tem que levantar um balanço para suspender o pagamento, né? Ou então recolher pela estimativa, e a gente também tem esse comportamento. Inclusive, a gente consegue caminhar paralelo com o real e com o estimativo, e comparando, né, Roger? A gente não conseguiu ver hoje, né? Mas a gente consegue comparar, né, realmente qual que deu o menor valor a recolher, né? E optar ali no mês pelo menor valor a recolher. Mas daí isso aí fica para o nosso treinamento de quinta ali com o Edson Garcia, né? Perfeito, perfeito. O nosso tempo realmente ele é curto, né? Sabe que tem N coisas ainda para mostrar, como o Denis falou, o Roger comentou, mas temos uma nova oportunidade de verificar, de assistir mais a fundo, né, Denner, esse treinamento. Então, fica aí para vocês no dia 21, né, quinta-feira, entrar lá no site e assistir esse treinamento novamente. Agradeço a todos. Não sei, Denis, tem mais alguma coisa para falar? O Roger? Não, só agradecer mesmo aí a participação, agradeço o convite. O convite veio do Roger, né? Então fiquei bastante contente com o convite. Tô sempre à disposição aí, quando precisar aí de mim aí para fazer algum webinar, pode me chamar aí que eu estou à disposição. Perfeito. Também agradeço o convite e nos vimos aí os contadores provavelmente em outro webinar aí nos próximos meses. Eu e a Silvana estamos organizando. Com certeza. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento. A gente passou aí um pouco, alguns minutos, mas a gente sabe que esses minutos foram importantes também, né? Agradeço, Denner, a tua disponibilidade para estar aqui conosco, o Roger mais uma vez conosco, aqui trazendo esses temas bem, bem importantes aí sobre o valor. Gente, muito obrigada e até o próximo encontro. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, tchau.